Então, se a gente está falando que onde o discurso do eu resiste, é um ponto decisivo, porque é onde emerge nesse ponto, onde o eu resiste, é onde emerge esse fenômeno da resistência. A gente fala, ou ele continua falando, então, da questão da dinâmica da transferência. Então, vamos retomar que a gente falou anteriormente. A resistência não é obstáculo a ser forçado. A análise não é uma luta de egos, não é obstáculo a ser forçado e não é uma luta de egos. Então, o que vai mobilizar a cura, né, nessa dinâmica da transferência? O que vai mobilizar a cura, né? Nessa pergunta que mobiliza a cura, que o Lacan vai, então, falar dessa dinâmica da transferência e vai reposicionar a transferência. Não como um obstáculo, né, como era predominante na época, nessa questão da análise das resistências, mas não como uma análise da resistência, mas reposicionar a transferência, porque isso é o motor da análise. E aí ele fala que isso é possível, né? Mobilizar essa cura, mas que é importante distinguir os dois eixos desse motor da análise, que é a reposição o reposicionamento da transferência. Então, quais são os dois eixos fundamentais que mobilizam a cura nessa questão de reposicionar a transferência? Os dois eixos fundamentais é a transferência imaginária e a transferência simbólica. Então, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, a transferência simbólica e a transferência imaginária. Então, vamos lá. Então, para começar, Lacan ele vai fazer uma distinção que é muito importante nessas duas vertentes da transferência. Só que para Lacan, essas duas vertentes, elas não operam quando uma começa, a outra termina e por aí. Não, elas operam de forma simultânea. O fenômeno, então, da transferência, ele vai mapear, então, esse fenômeno da transferência nesses dois registros, do imaginário e do simbólico. Então, quando você mapeia essa transferência nesses dois registros, você consegue fazer, ou isso viabiliza que você faça um manejo clínico que vai evitar essa armadilha da relação dual, que é o que a gente falou no começo da aula, né? A psicologia de dois corpos. Não, é uma psicologia de três, né, corpos. Lacan enfatizou muito isso quando ele coloca a palavra como estruturante na análise. Então, a transferência imaginária é essa vertente. É a da repetição, do engano, que a gente já falou antes. Essa transferência imaginária está ligada, então, a esse registro imaginário. E aí, nessa transferência, o analisante ele vai projetar o que nessa transferência imaginária? Sentimentos. Olha que legal, que importante. Ele vai projetar sentimentos de amor e ódio. Ele vai transferir sentimentos de amor e ódio ligados a figuras do seu passado. Só que nessa vertente da transferência imaginária, a gente tem o quê? A relação dual. Lembra que a gente falou do estádio do espelho, né? Da criança se identificando com essa imagem externa, com essa imagem totalizante, e ela não tem isso, ela experimenta um corpo fragmentado e ela precisa se identificar com essa imagem externa totalizante para ter algum domínio no seu corpo, né? Só que é
uma ilusão. Por isso que o registro imaginário é visto por Lacan como assédio da ilusão, do engano. Então, nessa vertente da transferência imaginária, Lacan vai ver como uma relação dual, que é a relação do espelho. O analista ele vai ser confundido com outro que é idealizado. O analista ele vai ser confundido com outro que vai ser idealizado pelo paciente ou até odiado. Então, nessa idealização ou nesse ódio que o paciente confunde, é que vão ter manifestações de amor apaixonado e agressividade. Amor apaixonado e agressividade. Então, isso é o que a gente fala quando a gente fala dessa vertente da transferência imaginária. E aí a gente vai ter a transferência simbólica. Transferência simbólica. E aí, a transferência simbólica para o Lacan é o efeito da própria palavra. E mais que isso, é o lugar que o paciente, que o analista, ele vai ocupar nessa ordem simbólica. O paciente, ele então vai reconhecer, o sujeito, ele vai reconhecer a palavra que ele está dirigindo, né? A palavra que ele está dirigindo até o analista. O paciente vai reconhecer isso. Mas ele vai, mais que isso, ele vai reconhecer que essa palavra que ele dirige ao analista, ela tem um poder. Qual? Ela tem um poder de criar algo diferente, algo novo. Então, essa é a experiência que o analisante tem nessa transferência simbólica, que é importante, então, que ela é muito importante. E aí, por isso que eu falei anteriormente, o Lacan falou dessa posição que o analista ocupa nessa ordem simbólica. Então, esse ato de reconhecimento do paciente, de que a palavra que ele dirige até o analista, ela tem esse poder de criar algo novo, uma nova verdade, isso vai... isso é fundamental, que aparece na transferência simbólica. Isso ele vai sustentar o quê? O processo de análise e vai permitir com que surja um discurso, o discurso do inconsciente, que esse discurso, então, esse discurso ele vai poder emergir. A transferência para Lacan como um ponto de parada, a transferência para Lacan como um ponto de parada e revelação. Por quê? Porque ela vai se manifestar. Lembra que a gente falou anteriormente que a transferência ela se manifesta no ponto exato em que o eu resiste, né? Que a resistência é do eu a que o eu resiste. Só que aí então Lacan vai falar que esse momento que a resistência emerge é o momento que acontece o quê? A parada das associações livres. E que é nesse momento de parada das associações livres, nesse ponto que é o impasse do discurso do sujeito, surgem lembranças. Isso é muito comum na análise, né? Tá tendo ali uma associação do paciente, e aí de repente o paciente começa e fala assim: nossa, tá me vindo uma lembrança agora. Nossa, às vezes ele fala, nossa, nada a ver, mas por que tá me vindo essa lembrança agora? E aí ele entra nesse que o Lacan fala, surge, é o ponto do impasse do discurso. Mas não surge, não é uma lembrança, mas para o Lacan é uma atualização da pessoa do analista, né? É a atualização da pessoa do analista. Então, para Lacan, a transferência não pode ser vista só como obstáculo,
né? Não, aliás, não é apenas um obstáculo, mas é um momento, esse momento que a gente falou, né? Esse ponto do impasse do discurso, é o momento que, de fato, a presença do analista ela se torna real para o sujeito. E se tornando real para o sujeito, é que vai possibilitar essa intervenção que a gente falou antes, que é uma intervenção decisiva na transferência. Porque é aquilo que vai apontar para aquilo que justamente esse momento de impasse ele vai apontar para aquilo que o eu do paciente está tentando evitar. Então, o papel... Nossa, minha boca está bem seca. O papel do analista na transferência é a chave, né, da técnica lacaniana. O papel, o manejo da transferência é central para essa técnica lacaniana. Por quê? Porque o analista ele então não deve se identificar com esses papéis imaginários que o paciente vai estar atribuindo ao analista. Lembra que a gente falou, que eu falei lá naquela tabelinha, né? Transferência imaginária e transferência simbólica, né? Que é uma relação dual de espelho, né? Que o paciente tem com o analista, onde o analista ele é confundindo com o outro que é idealizado ou odiado, e é por ter isso, por ter essa confusão, é que se vai se manifestar aquele amor apaixonado e a agressividade do paciente. Então, por isso que o analista ele não deve se identificar com esses papéis imaginários que são atribuídos pelo analisante. Que papéis pode ser esse? Papel de um pai. O analista pode ocupar aquele lugar de um superego rígido, exigente, né? Aquela régua moral. Tá indo bem, tá indo certo, não tá? Ou até de um ego ideal. O paciente, então, pode atribuir essas três coisas ao analista, e o analista não deve se identificar com esse papel imaginário atribuído pelo paciente. Então, qual que é a posição para Lacan? A posição correta é o lugar simbólico, né? Por quê? Porque permite esse lugar simbólico, que é o que a gente conversou antes, ocupar esse papel simbólico, é o que vai permitir que o inconsciente, então, ele emerja, né? Então, para o Lacan, a eficácia da análise ela não está na sugestão, não está na relação de dois corpos, que a gente falou anteriormente, mas a posição correta para o Lacan é, então, na estrutura simbólica, porque é lá que a palavra ela se instaura no que ele chama de seção com dois S's. Então, o manejo correto da resistência e da transferência, ele vai ter sempre por objetivo o surgimento emergencial necessário, né, do que o Lacan chama da palavra plena. Então, o manejo da transferência, de fato, é a técnica, é a chave principal da técnica lacaniana, porque tem como objetivo final permitir a emergência, o emergir no analisante dessa palavra plena.